paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus pela sua vida que está aqui na casa do Senhor, nesse primeiro domingo do ano. Agora é oficial, já iniciamos 2026, já iniciamos o novo ano, e eu creio que o Senhor tem grandes obras, grandes coisas para fazer aqui nessa igreja, amém? Grandes coisas para fazer aqui na Igreja Batista Cidade Nova desse ano. E eu estou muito feliz de poder trazer a palavra aqui pela primeira vez, no primeiro domingo, desde meados de março do ano passado, eu e a Amy passamos a frequentar, a visitar, na verdade, aqui a igreja, e os irmãos nos acolheram de uma forma muito boa, muito amorosa. A gente sentiu o calor de vocês desde a primeira visita, né, amor? E a gente sentiu esse desejo do coração e essa direção do Senhor de servir aqui nesse lugar. E a gente quer ajudar os irmãos, a gente quer servir o Senhor com vocês aqui enquanto igreja, amém? E esse final de semana eu estive refletindo sobre um texto que a gente conversou no meu pequeno grupo ano passado, sobre Neemias, que eu quero compartilhar com os irmãos também. O pessoal lá do PG gostou bastante desse estudo e creio que os irmãos vão ser abençoados também com esse texto. A gente vai ler Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 3 e Filipenses 3, do 13 ao 14. Vamos ler Neemias primeiro? Neemias capítulo 6, verso 1 ao verso 3. O título da mensagem de hoje é Avançar, a obra não pode parar. Neemias capítulo 6, versículos do 1 até o 3. Eu vou ler aqui. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém inventavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Agora Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Filipenses capítulo 3. E não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. E quero compartilhar com os irmãos, especialmente o texto de Neemias. A gente conversou, como eu falei lá no PGM, e foi benção. Qual o cenário desse texto, irmãos? Há cerca de 150 anos antes de Neemias, Jerusalém já tinha sido invadida pela Babilônia. E lá em Jerusalém o templo foi queimado, as casas foram destruídas e, o mais importante, as muralhas foram derrubadas. E naquela época, uma cidade sem muro, uma cidade sem muralha, significava uma cidade sem proteção, sem dignidade. Imagine a casa dos irmãos sem um portão, a casa dos irmãos sem um telhado. Estaria propenso a entrar animais, bandido, enfim. Seria com certeza uma casa sem proteção. O povo que sobrou de Jerusalém vivia em grande miséria e desprezo. E é aí que entra o personagem da história, que é Neemias. Neemias não era pedreiro, não era arquiteto, não era engenheiro, não era nada disso. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. Ele vivia no palácio, tinha uma vida boa, comida boa, tinha segurança, um cargo alto no palácio. Uma vida muito tranquila, confortável. Mas quando ele soube que os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas, o coração de Neemias começou a bater forte pela obra de Deus e parou de bater forte para o palácio.
Então ele trocou o conforto do castelo pelo pó da construção de Jerusalém. Que obra era essa? Neemias, ele consegue a autorização do rei, volta para Jerusalém e organiza o povo de uma forma muito interessante. Cada família reconstruía o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Ou seja, cada família construía o pedaço do muro que precisava construir na frente da sua casa. E isso nos lembra o quê? Nos lembra células, nos lembra o PGM. A igreja não é composta por um grupo apenas, ela é composta por famílias, né? Ou no caso as células. E eles enfrentaram algumas oposições, deboche, falavam que o muro era fraco, que se uma raposa subir iria cair, ameaça física, tinha que estar sempre de olho nos inimigos que chegassem, e principal, a distração, que é o ponto principal dessa palavra. Quando a obra estava quase no fim, os inimigos tentaram marcar reuniões para tirar Neemias do foco. A reconstrução dos muros simbolizava que Deus estava dando um novo começo para o seu povo. Não era só uma construção física, tinha um significado espiritual muito grande. O muro servia para separar o que era sagrado dentro da cidade com o que era profano fora da cidade. Meus irmãos, assim como os muros de Jerusalém, muitas vezes a nossa vida espiritual tem algumas áreas que ficaram em ruínas por muito tempo, não é verdade? Deus levanta Neemias para mostrar que com disposição, o que ficou destruído pode sim ser levantado com a ajuda do Senhor, amém? Então por isso nós vamos seguir. Hoje é o primeiro domingo do ano, e no início do ano é como a gente olhar para frente com esperança, né? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, vou melhorar isso, aquilo. Mas muitos daqui entraram nesse lugar, nessa igreja, arrastando correntes invisíveis. Muitos aqui estão presos a correntes invisíveis que às vezes os irmãos mesmos nem sabem. E são 3 tipos de correntes. Existem 3 tipos de correntes. A primeira é a corrente do fracasso. Significa o pecado que você cometeu lá atrás que está te acorrentando até hoje. As falhas, os fracassos lá atrás estão te acorrentando até hoje, que te impede de avançar. A segunda corrente é a corrente da glória. Ao mesmo tempo que o pecado também te prende, o orgulho pelas vitórias dos anos passados, que te faz pensar, eu já fiz muito, agora eu posso descansar, estou tranquilo, também te prende, também te impede de avançar. E a terceira corrente é a corrente do quase cristão, é aquele que se entrega 90%, mas mantém 10% da sua vida sob o controle próprio, não se entrega totalmente ao Senhor. Isso também me impede de avançar. Deus não quer que a gente esteja no novo ano, Ele quer que a gente avance em 2026. Amém? Quem acredita nisso? Deus quer que a gente avance em 2026. Vamos descobrir juntos aqui 3 características de quem decide avançar na obra do Senhor. A primeira característica é o seguinte: cristão que avança não deixa uma obra inacabada. A gente leu ali o texto de Neemias sobre uma muralha que estava incompleta. Neemias relata que a muralha estava reconstruída e não havia brecha nenhuma, mas faltava um detalhe: as portas. O muro estava 99%, a muralha estava 99%, mas ainda havia obra a ser feita. E aí que entra o perigo do quase. Uma cidade com muros altos, mas sem portas, ainda é uma cidade vulnerável. O que é uma casa toda construída, toda bonita e que não tem portão, né? Muitos de nós somos especialistas em começar, na verdade. Muita gente é especialista em começar. Começa um plano de leitura, começa a servir uma célula, começa a trabalhar aqui no Ministério de Louvor, Ministério de Oração, começa um projeto novo, mas quem disse que termina? Só começa mesmo. Nós somos especialistas em começar. O inimigo não te ataca quando você está dormindo. Ele te convida para o vale do Ono. O que seria o vale do Ono nesse contexto? É a nossa distração. É quando a gente está prestes a terminar a nossa obra, terminar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas vem a distração. O inimigo coloca alguma coisa ali para tirar a nossa atenção. E aí vem a pergunta: qual obra Deus começou na sua vida ou através de você no ano passado que ficou sem as portas? O que Deus começou na sua vida em 2025
que você estava indo bem, estava caminhando, mas faltou as portas e você simplesmente parou e deixou a casa aberta para bandido entrar, para bicho entrar, deixou a cidade sem muralha para os inimigos atacarem. O que você precisa terminar para que o inimigo não tenha mais acesso à sua vida? O segundo ponto, a segunda característica, é que o cristão que avança, ele é livre das correntes do passado. A gente falou disso aqui sobre correntes. E aí que entra o texto de Filipenses. A gente leu no versículo 13 o seguinte, Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O Paulo nos convida a avançar para o alvo. Meus irmãos, se houve arrependimento da nossa parte, o sangue de Jesus já limpou. Jesus já nos perdoou. Avançar exige aceitar o perdão que Deus já deu para a gente. Às vezes o Senhor já nos perdoou, mas a gente mesmo não se perdoa. A gente mesmo não aceita o perdão do Senhor. E aí eu peguei uma frase que eu achei muito interessante. O passado é lugar de referência, não de residência. O passado é lugar de referência, mas não de residência. A gente não pode simplesmente esquecer dos nossos erros no sentido de querer cometer de novo. A gente precisa usar como referência para não fazer de novo, mas não é lugar de você ficar. O passado não pode te prender. Isso lidando com os pecados, agora lidando com as glórias. Se você às vezes foi um líder de célula frutífero, se você ganhou muitas almas para Jesus no ano passado, ou ajudou muitos pobres, levantou cesta básica, ajudou a construir essa igreja, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Mas no reino do céu não existe crédito. Isso não serve como crédito para você estagnar em 2026. O que eu fiz ano passado não serve como crédito para o Senhor, não. A gente vai estar sempre no prejuízo, a gente vai estar sempre atrás. O maná de ontem não alimenta o maná de hoje. Não alimenta o povo de hoje. O maná de ontem não alimenta hoje. Imagina um corredor, um atleta, né? Está realizando uma corrida e ele para no meio da pista para olhar as medalhas que ele ganhou na corrida anterior, no ano passado, nos outros anos. Enquanto ele admira o seu passado, enquanto ele lembra do seu passado, ele vai perder a corrida de hoje. Outro corredor mais focado vai passar por ele. E vem mais uma pergunta: o que do seu passado, seja algo bom, seja algo ruim, está te impedindo de correr a sua corrida de hoje, de avançar hoje? O que está te prendendo? Seja bom, seja ruim, seja pecado ou seja bênção. A terceira e última característica de um cristão que avança é que o cristão que avança tem a mentalidade do avanço. E aí Filipenses 3,14 fala sobre o alvo. Prossigo para o alvo, versículo 14. O cristão que avança não espera ser empurrado, ele possui uma fome interna por crescimento. Ele não espera que alguém empurre, ele vai, ele segue, ele avança. Avançar dói, não é fácil a gente avançar. Exige novos hábitos, exige novos horários de oração, exige abrir mão de outras coisas que às vezes satisfazem a sua carne, você como pessoa. Exige mais comprometimento, mas você precisa sair da sua zona de conforto e foco na expansão. Ter a mentalidade de avanço é entender que o seu PGM, por exemplo, a sua célula, não é um grupo social. A sua célula não é um grupo de comunhão para você ficar tendo comunhão com os irmãos da igreja, não, meus irmãos. A sua célula, o seu PGM, é um lugar de vida, é um lugar de transformação na frente de batalha. O líder de PGM está na frente de batalha. Quem lidera, quem leva um PGM, um grupo, para a sua casa, você está levando uma batalha para a sua casa. Participar, avançar significa não se contentar com as mesmas pessoas nas cadeiras, no sofá, mas buscar aquele que está perdido. Tem um pastor que já falou em alguns congressos de PGM, em grupos de igreja multiplicadora, que às vezes a gente fica meio com medo daquele convidado sujar
o tapete da nossa sala, sujar o sofá branco da nossa sala. Teve uma vez que um PG que a gente fez lá, quando eu morava no apartamento, um rapaz chegou lá com tudo cheio de, vamos falar barro, né? Tudo cheio de barro, chegou lá, aí sujou um pouquinho só, tudo seu tempo com barro. Aí eu fui bater, nossa, sujou tudo de barro, olhei para ele, pô, vou pegar a vassoura, fazer e vamos embora, faz parte. Melhor ele estar aqui do que ele não estar. Mas a gente tem que lidar com esse tipo de situação. O pastor que eu falei, ele fala que às vezes a gente for com medo da pessoa sujar a nossa sala, sujar o sofá branco, o tapete branco. Ele fala, meu irmão, se isso for impedimento, 2 sofás para outra pessoa e um com preto. Pronto, resolvido. Não tem problema. Às vezes você tem dificuldade de levar alguém para sua casa, na sua sala, leva ele para a garagem, então, para a varanda. Amém? Faz o PG aqui fora. Você não quer levar ele para a sua cozinha, para algum outro cômodo, faz na frente da sua casa, o que for. Isso não pode ser um impedimento para nós, meus irmãos. Nós devemos passar de ser apenas um frequentador para um cooperador da obra. Ele vem a pergunta final: se a sua vida espiritual fosse uma empresa, ela estaria crescendo ou declarando falência? Em qual área específica você vai subir de nível esse ano? Em qual área da sua vida você precisa mergulhar, você precisa ir mais fundo? Intimidade com Deus, a oração, a palavra, é seguir o seu chamado, é liderar uma célula, é participar do ministério de louvor. Não deixa isso ficar perdido no seu ano de 2026. E eu quero concluir. A conclusão até intitulei aqui de tudo ou nada. Neemias não desceu do muro enquanto ele estava reconstruindo. Ele entendeu que a obra era grande demais para ser interrompida por conversas triviais ou apenas o cansaço. O convite de hoje é o seguinte: Deus não está procurando pessoas que dão o básico a Ele. O básico é a zona de conforto. Ele quer que você avance para o tudo. A gente falou aqui sobre aquele cara que dá 90%, mas fica 10% para ele, da sua vida. Deus não quer isso. Deus quer que a gente entregue a nossa vida por completo. Para quem está preso ao pecado, deixe a corrente aos pés da cruz agora. Amém? Se você está preso ao seu pecado, deixe esse pecado aos pés da cruz. O Senhor já morreu por nós, o Senhor já ressuscitou. O sangue dele lavou nossa alma. Deixa para trás. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Lembra esse louvor? E para quem está acomodado com a glória passada, levante-se. Há novas terras para conquistar e novas pessoas para serem alcançadas no seu PGM, na sua vizinhança, meus irmãos. O lugar que essa igreja está inserida é um campo missionário, na minha visão. É um campo missionário, tem comunidade aqui ao redor, casas, moradias, famílias necessitando de algo novo, sabe? A gente precisa se levantar, avançar e conquistar, porque tem gente clamando por socorro. Nós não podemos estar aqui apenas realizando os nossos cultos e não fazer diferença na vida das pessoas, fazer diferença no lar, na casa das pessoas. Neemias estava com as mãos sujas de barro e o coração cheio de convicção. Ele não desceu para o vale de Ono porque entendeu que o que ele estava fazendo era maior do que qualquer distração. Lembra daquela passagem de quando Jesus caminha sobre a água e os discípulos veem Jesus, acha primeiro que é um fantasma, fica assustado, Jesus fala que é ele, e Pedro caminha sobre as águas para encontrar com Jesus. Ele tem tanta convicção de que é Jesus, tanta fé no Senhor, que ele começa a caminhar sobre as águas, vai em direção a Jesus, algo sobrenatural, e a partir do momento que ele desvia o olhar, ele tira o foco dele de Jesus, o que acontece? Ele começa a se afundar. A partir do momento que ele vê o caos que está ali ao redor dele, as distrações, a tempestade, ele começa a afundar porque ele tirou o foco de Jesus. Nesse primeiro domingo do ano, meus irmãos, para a gente encerrar aqui, eu já quero até pedir o Ministério do Louvor para se posicionar para o louvor final. Nesse primeiro domingo do ano, Deus não quer apenas que você admire a história de Neemias, que é uma história muito legal, muito bonita. O pessoal do PGM gostou também.
Ele quer que você escreva a sua história em 2026. Quem aqui quer escrever a sua história em 2026? Não, amém? Bem forte, amém? Ele quer que você escreva a sua história, mas para avançar você precisa decidir o que vai fazer com o que está te parando. Eu quero te fazer algumas perguntas aqui para a gente encerrar, para responder do seu íntimo agora. Quero que você curva sua cabeça, baixe sua cabeça, feche os olhos, e agora é você e o Senhor. Qual é o seu vale do ano? Qual é o seu lugar de distração? Qual é aquele convite, aquele hábito, aquela amizade que às vezes parece inofensiva, mas toda vez te tira de perto da obra de Deus? O que tem te distraído, o que tem roubado o tempo que deveria ser do seu PGM, que deveria ser da sua família, que deveria ser do seu tempo com Deus em oração, do seu devocional? O que está te fazendo parar a obra para discutir coisas que não te edificam? Qual é a parte da muralha que você deixou inacabada? Qual foi aquela promessa que você fez ao Senhor no ano passado, que você ainda está sem as portas construídas? Talvez você esteja aqui e se sinta cansado, já exausto desse primeiro dia do ano. O entulho do ano passado foi pesado demais, você carregou um pouco dele para esse ano de 2026. Talvez os fracassos de 2025, os pecados, ainda ecoam na sua mente. Talvez o sucesso do passado tenha te deixado acomodado na zona de conforto. Irmão, se algo tem te cansado, se tem alguma coisa te cansando, peça a Deus resistência. Neemias não terminou o muro porque era super-herói, mas porque Deus era a sua força, o Senhor é a nossa força. Peça agora: Senhor, renova o meu fôlego para que eu não pare no meio do caminho. Se algo tem te distraído, tirado o seu foco do Senhor, peça ao Senhor foco nesse momento. Senhor, feche os meus ouvidos para os convites do Vale do Ono, abre os meus olhos para o alvo que é Cristo, faz-me enxergar com os meus olhos espirituais. Se você sente que precisa deixar o passado para trás, seja o pecado que te vergonha ou a glória que te acomodou, e você quer assumir esse compromisso de não dar apenas o básico, 90%, mas se entregar por completo para a obra do Senhor esse ano, eu quero te convidar a entoar esse cântico no final, para que você não fuja do seu chamado, não fuja daquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque é para você.